Solta na tela, APUESP. Aqui a educação, os professores, o educador tem vez. É o nosso quadro da APUESP. No dia 28 de julho foi realizado um seminário virtual sobre políticas e práticas curriculares e a proposta do ensino médio no estado de São Paulo. Também a satisfação de estar aqui revendo o professor Lima, relator daquela brilhante diretriz para o ensino médio de 2012, se não me engano, e que eu acho que, aliás, nós temos que retomar. Na realidade, aquela diretriz é que devia ter orientado efetivamente a construção da Base Nacional Comum Curricular e também a dita reforma do ensino médio. Eu, na época aqui, disse, quando foi promulgada aquelas medida provisória 746, que aquela medida, aliás, era inconstitucional, porque você não faz uma reforma de ensino médio ou da educação, de um modo geral, por medida provisória. O assunto tem que ser amplamente debatido e discutido com a sociedade. O professor Lima, que presidiu o Conselho Nacional de Educação entre 2012 e 2014, relembrou o trabalho coletivo dos educadores. Eu lembro com saudade aí dos nossos tempos, nossos debates no Conselho, não só na Câmara de Educação Básica, mas também no próprio pleno do Conselho, um monte das nossas discussões. E fico feliz aqui em revê-la e ver que estamos retomando essa discussão que foi interrompida, no meu entendimento, de uma forma abrupta, sem nenhuma necessidade, jogando fora um trabalho que vinha sendo feito há muito tempo por muitas pessoas. Eu nem sempre tenho falado muito a esse respeito, mas eu acho que esse momento é, mais uma vez, o momento da gente retomar essa questão. Muito bem, gente. E olha que bacana, Neto. A Unicef, ela está disponibilizando mais de 300 podcasts justamente para crianças em fase de alfabetização. Isso auxilia muito, né, no aprendizado. Claro. Vamos acompanhar. A Unicef disponibilizou de forma gratuita o acesso a mais de 300 podcasts voltados para crianças na fase de alfabetização, com brincadeiras, histórias e entrevistas. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa ferramenta? Todo o podcast, todos os quadros, eles estão ligados às orientações da Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil, que trabalha com a expectativa, né, a ideia de campos de experiência e direitos de aprendizagem. Então, os podcasts, eles têm histórias, eles têm curiosidades, músicas, charadas, entrevistas, culinária, né? Eles têm uma série de atividades, experiências que podem ser realizadas com as crianças em casa ou na escola. Então, a gente cria ele lá atrás em resposta à Covid. E hoje a gente entende ele como um processo aí de retorno integrado com o retorno das crianças à escola, né, às unidades de educação infantil, às escolas aí do ensino fundamental, como uma possibilidade aí do que a gente está entendendo como recuperação ou recomposição de aprendizagem, né? Os podcasts podem ser baixados gratuitamente e tem boa parte deles dedicada a culturas regionais brasileiras, a cultura afro e também indígena, além de abordar a questão da inclusão. A gente tem 96 podcasts com a Kiara Terra e a Carol Levi, que são contadoras de história, né? São podcasts que têm aí histórias internacionais, né? Os contos de fada e histórias ligadas ao semiárido, à cultura nordestina, né? A cultura
mais regionalizada, digamos assim, né? Depois nós fizemos 42 podcasts com as lendas amazônicas, com histórias da Amazônia, né? Depois fizemos mais quase 42 podcasts com histórias afro-brasileiras, né? Integrando aí a legislação, inclusive, que incide, né, na obrigatoriedade aí de se ensinar a história afro-brasileira desde a educação infantil. E mais no final do ano passado lançamos 40 histórias que tratam sobre inclusão, e que daí temos contadores de história com deficiência, famílias com crianças com deficiência, contando histórias e trazendo esse tema que é muito importante para toda a educação básica, né? Tudo isso muito importante para a educação básica, com toda certeza, né? De uma maneira lúdica, instruindo, informando e educando. Houve um projeto muito legal agora, Ri para Não Chorar. Tem uma música que fala sobre isso, mas veja esse projeto que a APUESP apresenta para nós. Vai lá. Essas cordas de aço, este minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Prepare-se para respirar a essência do samba. A cantora e compositora Carol Nine traz a São Paulo o projeto Rir para Não Chorar, interpretando os sucessos de dois imortais do samba, Adoniran Barbosa e Cartola. É um projeto que começou há muitos anos, porque eu comecei minha carreira artística cantando samba. Eu tinha mais ou menos 20 e poucos anos, estava na faculdade, conheci um amigo, ele falou, vamos formar um grupo de samba, eu gostava de cantar na época. Aprendi a tocar pandeiro na marra, tipo, minha mão doía, caía no final do show, ficava morta. Mas aprendi e a gente desenvolveu um repertório de samba bem grande, porque roda de samba você tem que, né, cantar horas seguidas. Depois que eu comecei a compor, essa coisa da roda de samba foi ficando meio que de lado, porque eu comecei a gravar minhas músicas, então eu descolei um pouco do samba tradicional, do samba conhecido, samba de raiz, e lancei meus discos, fiz minhas coisas, meus projetos mais autorais. Só que começou a bater uma saudadezinha bem forte do samba. E então eu inventei de voltar com um show, que fosse um show fácil. Eu queria um show fácil mesmo, assim, de músicas conhecidas, com compositores conhecidos, eu não queria fazer nada muito lado B. Escolhi um sambista de São Paulo, porque estou morando aqui, e um sambista do Rio, porque sou carioca. Adoniran, para mim, era uma escolha meio óbvia, porque para mim é o sambista mais famoso de São Paulo, com certeza. Eu queria realmente um repertório muito conhecido. E aí no Rio ainda fiquei oscilando quem eu ia escolher de lá. Eu passei pelo Cartola, achei que ele era muito doce perto do Adoniran, que era muito irônico. Mas no final eu achei que isso era exatamente o que ia dar a liga para esse espetáculo. Então é um projeto que tem mais de 15 anos de maturação. A sua posição. Então eu convido todo mundo que está assistindo. Os shows vão acontecer entre agosto e setembro. São todos gratuitos. E assim, é samba na veia. Vai ser muito gostoso. Espero vê-los lá. A madrugada iremos pra casa cantando. A APUESP no programa Piracicaba agora. Um abraço a todos os educadores aqui sendo representados pela APUESP.